Gente, estamos começando o FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. Hoje, o programa vai ser apresentado por mim, Emanuel Cortes, estudante de jornalismo da UFMG e bolsista aqui no Coletivo Marta. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 14 de abril, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, ao meio-dia e 45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em BH e região metropolitana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o atraso na divulgação dos resultados dos Jogos Universitários Mineiros de 2026, os resultados do Metropolitano Universitário e, na dica da semana, o projeto FMG Race do Centro de Treinamento Esportivo da FMG. Hoje estamos aqui na mesa eu, Emanuel, que já me apresentei. Vou pedir para as meninas se apresentarem. Vivian, por favor. Sou a Vivian Martins, estudante do terceiro período de jornalismo aqui no UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Eu sou a Júlia Fernandes, sou estudante do sétimo período da Letras e coordenadora de marketing do basquete feminino UFMG. E para começar o programa de hoje, a gente vai voltar no assunto Jumes, né, que infelizmente teve muitos problemas na divulgação dos resultados. Como a gente já mencionou aqui antes, a UFMG conquistou o bicampeonato dos Jogos Universitários Mineiros, mas esse título veio acompanhado de muitas críticas à organização da competição, a Federação Universitária Mineira de Esportes, a FUME. E foi um cenário muito triste, né, a divulgação dos resultados, porque dentro das quadras, das pistas, da piscina, a UFMG e as demais delegações da competição deram um show, mas fora do campo o que a gente viu foi uma desorganização completa que comprometeu a própria experiência do evento, né? A demora de 5 dias para divulgar o resultado final já seria um problema por si só, mas o fato dessa divulgação ter vindo com erros gravíssimos na contagem das pontuações, as modalidades como jiu-jitsu, natação e atletismo contaram com diversos erros nos tempos dos atletas, nas universidades que eles estavam vinculados, o que prejudicou completamente a tabela da competição, começando, por exemplo, com a Unifei sendo a segunda colocada e a Federal de Uberlândia sendo a terceira, e que isso foi ser invertido depois, né, Júlia? Isso impacta toda a nossa comemoração, né? Esse momento da entrega do Troféu dos Campeões é o momento pelo qual a gente se prepara o ano inteiro para aquele momento de alegria, de junção das equipes e essa hora de coroar toda a campanha, de celebrar o nosso esforço. E nesse caso não aconteceu, né? A gente teve esse momento tirado da gente, o que impede também que a gente forme mídias para divulgar o nosso esforço, nossos resultados. Então, ano passado que a gente conseguiu receber o troféu a tempo, a gente teve vídeo, conseguimos fazer reels para chegar em mais pessoas, o nosso esforço, né? E esse ano a gente não teve esse momento. E as delegações saíram sem saber oficialmente quem venceu, e depois eles tiveram que lidar com uma tabela incorreta, como você falou. Eles postaram uma tabela que ignorava as equipes fora do pódio, ou seja, nos coletivos, quem não pegou bronze não estava sendo constado na tabela, e contabilizava resultados das modalidades individuais para as instituições erradas. Isso desvaloriza o esforço dos atletas e das próprias universidades. E além dos outros problemas estruturais que já relataram durante toda a competição, né? Teve local de prova que não era adequado, os deslocamentos muito longos, as questões logísticas, e fica meio claro que não é um erro muito pontual, que é uma questão da estrutura, da organização, que precisa ser revista. E claro que o bicampeonato da UFMG é gigante, mas acaba sendo um pouco ofuscado, divide essa sensação de frustração, né? E não é a primeira vez que algo desse tipo acontece também. Ano passado, com a vitória de mais equipes, né, da UFMG, a gente chegou na entrega das medalhas, viraram para o basquete feminino e basquete masculino e falaram, tira no par ou ímpar quem vai ficar com as medalhas, porque roubaram uma caixa de medalhas, então uma equipe vai ficar sem. Então, a gente, né, teve o trabalho de ser campeão e saiu de lá michuruca sem medalha nenhuma. E, inclusive, nas lutas também me relataram um problema na pesagem, que eles tiveram o trabalho de em um dia ter a pesagem e no dia seguinte chegaram lá, as informações deles não foram computadas no sistema e tiveram que perguntaram para eles a pesagem sobre a margem de erro da pessoa mentir, né, para ter um melhor desempenho.
E falando um pouquinho mais também da estrutura, né, essa questão do atletismo, que ele já foi disputado a 80 quilômetros de Itajubá, em Guaratinguetá, e quando eles chegaram lá na competição, eles encontraram uma pista completamente esburacada, cheio de poças, porque tinha chovido no dia anterior, e relataram pra gente também que estava quase impossível competir na pista, né? Então, para além da contagem errada dos resultados, foi uma péssima organização estrutural no campeonato, né? Fora as dificuldades com as arbitragens também. Sim. Mas enfim, gente, que nem a Vivian falou, bicampeonato muito importante para a FMG, mas essa desorganização acaba que ofusca um pouquinho do momento, né? Mas falando agora sobre o Metropolitano Universitário, teve diversas modalidades em ação nesse fim de semana. A gente vai começar pelo futebol de campo, que teve resultados muito positivos para as atléticas da FMG. Conta um pouquinho mais pra gente, Vivian. Então, a gente começou a rodada com a vitória do Grifo, que é a Atlética de Engenharia do UFMG, que venceu a Atlética Pinguins de Ciências Exatas da PUC por 2-1. Logo depois, a Conclave da Faculdade de Medicina da UFMG bateu a Vetusta, do Direito também da UFMG, por 2-0. Além desses jogos, a Fafiche, que é a atual campeã do torneio, também estreou com a vitória no futebol de campo masculino. E falando um pouquinho dessa partida, né, a Fafiche estreou contra a Atlética de Engenharia e Arquitetura da PUC e venceu por 2-1 numa partida que foi bem disputada. A equipe saiu na frente ainda no primeiro tempo, com um chute de média distância do atleta Daniel Andrade e aproveitando um momento de brecha na defesa adversária. Já no segundo tempo, o cenário mudou um pouco. A Engenharia teve mais posse de bola, conseguiu se impor territorialmente e chegou ao empate também em chute de fora de área. O jogo ficou mais tenso na reta final, com entradas mais duras de ambas as equipes, o que elevou a temperatura dentro de campo. Mas já no fim, Luiz Trigo, o Pirata, apareceu muito bem para marcar o gol da vitória da Fafiche. Isso, e como você mencionou, já um clima mais quente, no final da partida teve um princípio de confusão que acabou resultando em 3 cartões vermelhos, 2 da Fafiche e 1 da Engenharia da PUC. Mesmo assim, os atuais campeões saíram da primeira rodada com os 3 pontos. E dando continuidade no Metropolitano, vamos falar um pouquinho agora do futsal, que tanto no masculino quanto no feminino as equipes da FMG se destacaram. Conta um pouquinho mais pra gente, Júlia. Então, no feminino, a EFET segue invicta após vencer o Grifócio, que é uma equipe com as atletas veteranas do Grifo, por 3-2. Na sequência, a Conclave venceu a Fafiche por 1-0, com gol da atleta Juliana. Para fechar as disputas da UFMG, a equipe principal do Grifo venceu a Atlética de Medicina das Ciências Médicas por 4-1. E já no masculino, a gente teve 6 jogos envolvendo as atléticas da UFMG. No grupo 1, a Conclave venceu o Grifo B por 5-2, enquanto a FACEA superou a Fisioterapia das Ciências Médicas de Minas Gerais por 4-1. Já no grupo 3, a Efeto garantiu vitória simples por 1-0 sobre os Vikings da PUC. E no domingo, pelo grupo 4, o Grifo A bateu a Conclave Legends por 4-1, enquanto a Fafiche ficou no empate com o Pinguins da PUC por 1-1 e a Vetusta foi derrotada pela Medicina da UniBH por 4-1. O futsal que já tá avançando bastante, né? Foi a primeira modalidade metropolitana a começar, então logo a gente já vai ter encaminhamentos para as fases de mata-mata, a gente traz os resultados para vocês lá no nosso site e também aqui nos próximos programas. E continuando no assunto metropolitano, a gente vai falar um pouquinho sobre o basquete agora, que também começou nesses últimos fins de semana e tem algumas equipes da FMG participando, né, Júlia? Sim, no grupo 1, a gente teve a vitória da Efeto contra a Taurus por 38-25 e depois confirmou o bom momento ao bater o Grifo Azul por 38-24. O próprio Grifo Azul também começou bem, com vitória por 36-21 sobre as Ciências Médicas, enquanto a Taurus se recuperou na segunda rodada ao vencer a Conclave por 40-30. E no grupo 2 já é um pouco mais equilibrado. O IVMEC começou forte com vitória por 39-29 sobre a Unifenas, enquanto o Grifolds, equipe formada por ex-atletas da UFMG, venceu o Grifo Amarelo por 35-31. Na rodada seguinte, o próprio Grifo Amarelo deu a resposta e bateu o IVMEC por 40-30 e a PUC Engenharia Vermelho venceu o Grifolds por 39-35. Então esses jogos, né, o Metropolitano, que tem todas essas modalidades para além do vôlei, vai dar sequência até o final de julho, no começo de julho, na verdade. Então a gente vai trazer esses resultados para vocês até o final da competição. E falando um pouquinho agora, né, uma pauta que tem sido pertinente aqui no nosso programa, que é os horários de funcionamento do CEL, que seguem alterados devido à greve. Então conta um pouquinho pra gente, Júlia, como é que vai ser? Então, o CEL vai continuar com as alterações no horário devido à greve dos técnicos administrativos. Durante a semana, o centro esportivo abrirá no horário normal, às 7 da manhã, mas fecha mais cedo, às 6 da noite. Isso, e no fim de semana, o CEL vai ficar fechado tanto no sábado quanto no domingo, que é uma mudança já em relação às últimas semanas. E na próxima terça, no feriado de Tiradentes, dia 21, o CEL funcionará no horário normal dos feriados, das 8 da manhã até as 6h30 da tarde. E qualquer atualização vai ser divulgada nos canais oficiais do CEL, que é @CELUFMG no Instagram, e também no site.
E para fechar o programa, vamos trazer a dica da semana, que é para quem quer começar ou evoluir na corrida. Conta um pouquinho mais pra gente, Vivian. A UFMG Race é uma assessoria esportiva que oferece um acompanhamento bem completo, desde as avaliações físicas iniciais até a prescrição de treinos individualizados, que é muito importante para quem quer evoluir com a segurança. Além disso, o projeto promove treinos coletivos e acompanhamento nas provas, criando também um senso do grupo, que é fundamental para manter a regularidade na prática esportiva. E o projeto é aberto tanto para a comunidade interna quanto externa da UFMG. Então é uma ótima oportunidade para quem quer começar ou melhorar na corrida com orientação profissional. Vale lembrar que é uma assessoria paga e você pode encontrar os valores, horários, inscrições e mais informações no Instagram do projeto, que é @ufmg.race. E lembrando que esses treinos eles acontecem lá no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, então é uma estrutura de primeiro nível aqui para Belo Horizonte e também conta com acompanhamento dos setores do CTE, né? Então, os setores de fisiologia, fisioterapia, eles participam também desse projeto, então o que ajuda bastante a aumentar a qualidade dele. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre as notícias esportivas da FMG, acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, @UFMG Esportes. Você pode nos acompanhar no YouTube, nas plataformas de podcast, e toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em BH e região metropolitana. Muito obrigado pela atenção de vocês, até mais, gente!